Em 1955, a revista Life dedica a sua edição ao aparecimento de um material fantástico, que vinha revolucionar o cotidiano das famílias. Um admirável mundo novo que celebrava o aparecimento do plástico e de uma nova era descartável, como refere o título da publicação. Ao folhear as páginas da revista, surgiam slogans em letras garrafais, tais como "O plástico é fantástico", que descreviam na perfeição o momento que se vivia na época com a euforia dos plásticos, e até os artistas estavam encantados com estes materiais tão multifacetados que os citavam nas suas criações artísticas, tal como o fez Andy Warhol nas suas demonstrações pop art. E porquê é que o plástico é tão fantástico? Pela primeira vez tinha sido criado um material muito inovador, maleável, resistente, flexível, leve e muito barato. E a utilização deste material rapidamente se expandiu a todas as áreas da sociedade e praticamente tudo parecia ser substituível por materiais de plástico. É inegável a importância do uso destes materiais em áreas tão relevantes como na medicina, algo que temos visto nos dias de hoje até com a pandemia, mas também na indústria automóvel, em áreas agrícolas, entre tantas outras aplicações da vida moderna. No entanto, nas últimas décadas temos visto que esta nova era dos plásticos não parece ter sido assim tão fantástica. Querem ver? Começou a ser frequente a presença de uma nova espécie invasora nos nossos oceanos. E sim, era o plástico. Depois de vos apresentar os loucos anos do uso do plástico e da sua celebração, vamos agora perceber os problemas causados ao longo destes anos. Certamente já terão visto estas ou imagens semelhantes que nos mostram a dimensão do problema global da poluição por plásticos. É frequente ver plásticos a flutuar à superfície dos oceanos, ao longo dos areais das nossas praias, no fundo do mar e até interagir com espécies aquáticas. Quem nunca viu imagens de tartarugas emaranhadas em redes de pesca ou a comer sacos de plástico? Mas como é que um material tão inovador se torna neste grave problema ambiental? Muitos investigadores e pensadores contemporâneos referem que este problema é o resultado de um erro de design, uma vez que o plástico foi criado sem uma análise completa do seu ciclo de vida. Isto é, muitos plásticos são usados, mas não desaparecem após o seu uso. Não têm um fim definido, tornando-se incerto o seu destino final e terminando muitas vezes no ambiente, apesar de alguns esforços com a reciclagem de muitos destes plásticos. Aliás, o seu elevado uso e consumo nas últimas décadas tem sido visível e demonstrado neste aumento exponencial da sua produção. Desde a sua invenção nos anos 50, a produção de plástico já aumentou cerca de 20 vezes os níveis de produção iniciais. E prevê-se que o crescimento continue a aumentar, atingindo os 390 milhões de toneladas de plástico já em 2025. É importante referir também que mais de 40% da produção global de plásticos diz respeito apenas a embalagens de uso único ou descartáveis, que por definição são produzidas para o transporte temporário de materiais ou alimentos e são rapidamente descartadas, tendo um tempo de utilização muito curto, mas um fim de vida indeterminado, e na sua maioria não são recicláveis. E desta forma, chegam-nos as estimativas de que cerca de 80% de todo o plástico já produzido terminou no ambiente, ou em aterros sanitários, ou é incinerado. É por isso que nos chegam, infelizmente, estas imagens das enormes ilhas de plástico nos oceanos, de relatos da presença de plásticos em praticamente todos os ambientes do planeta, do Ártico à Antártida, em ilhas remotas e até nas zonas mais profundas do oceano. E quais são então os efeitos destes materiais no ambiente? Deste modo, estes plásticos vão ficar disponíveis para interagir com espécies marinhas e praticamente todos os organismos aquáticos já foram ou serão afetados pelos plásticos, que para além dos danos físicos, muitas vezes visíveis, também podem libertar químicos. Químicos estes que são adicionados aos seus processos de fabrico ou então absorver contaminantes que já estão no ambiente. E estes vão ficar disponíveis não só para as espécies, mas que também se podem acumular no ar que respiramos, na água que bebemos e até no solo que pisamos. E há perigos para a saúde humana? Existem ainda muitas incertezas sobre este assunto e sobre os impactos diretos na saúde humana com a ingestão de recursos marinhos que estejam contaminados com plásticos, tais como os peixes ou mariscos.
Mas neste momento já existem projetos que estão a investigar estas e outras questões relacionadas com a toxicidade destes plásticos para a saúde humana. Mas se pensarmos que estes pequenos plásticos estão até presentes no ar que respiramos, a probabilidade de ingestão e inalação é muito elevada e, claro, é muito provável que esta contaminação chegue ao nosso prato e possa causar danos, como já foi apontado até em certos testes. É preciso apenas algum cuidado nestas incertezas da ciência. Outro fator relevante é o tempo de permanência dos plásticos no ambiente, que permite que estes se fragmentem, se tornem cada vez mais pequenos, chegando até aos tamanhos de nanopartículas, aumentando de forma significativa a sua presença no ambiente e também a sua interação com espécies. Podemos, por exemplo, ver que uma pequena amostra de água do rio Mondego é possível encontrar muitos microplásticos de várias cores, tamanhos e formas. É possível também verificar que o mesmo que acontece aos animais de grande porte, que ficam emaranhados em grandes pedaços de plástico, ocorre também em animais mais pequenos, apenas numa escala diferente. Depois de conhecermos melhor o problema da poluição por plásticos, queremos soluções, certo? Como é que podemos, de facto, ter um mundo mais fantástico e lidar com o plástico? Essencialmente é urgente mudar o paradigma atual da utilização de plásticos e podemos assinalar algumas abordagens que devem ser implementadas. Devemos evitar o seu uso, em particular daqueles materiais de que não necessitamos, dos descartáveis, e é aqui que todos temos um papel fundamental nesta mudança. Já todos sabemos os clichês dos 3 R's, do reduzir, reutilizar e reciclar. No entanto, não parece que os estejamos a pôr em prática devidamente e será necessário, portanto, reforçar algumas ideias. É possível reduzir drasticamente o uso de plásticos desnecessários. Podemos evitar embalar frutas em sacos de plástico quando vamos ao supermercado, porque as próprias já têm naturalmente proteção, como por exemplo as bananas ou melões. Podemos comprar a granel e recusar o excesso de embalagens. Recusar é de facto um passo muito importante para a mudança. Se o fizermos enquanto consumidores, também outros setores irão perceber a mensagem e apresentar alternativas, ou pelo menos pensar nelas. É importante também incentivar a reparar objetos. Existem já muitas oficinas que reparam objetos ou mesmo conceitos de Repair Café, em Lisboa e no Porto, que motivam a reutilização e transformação de objetos que julgávamos já não ter valor. O nosso papel individual irá motivar todo o ciclo a mudar. É importante também interceptar o plástico que já está no ambiente, através da sua recolha e, se possível, reciclagem. E existem já muitas iniciativas de limpeza de praias organizadas por cidadãos, ONGs ou entidades locais que motivam e sensibilizam para o problema do lixo marinho enquanto recolhem enormes quantidades de plástico dos areais. E, por fim, criar novos materiais. É importantíssimo que sejam mais sustentáveis e que possam substituir pelo menos alguns dos plásticos mais poluentes. E como é que podemos alcançar esta mudança? Com a ajuda da ciência, com muita criatividade e inovação, podemos ajudar a combater este problema ambiental. A ciência tem como missão investigar o problema. E é o que temos feito, por exemplo, nos nossos laboratórios no MARE, no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Conhecer os níveis de poluição por plásticos, a sua distribuição, a interação com espécies, os efeitos para o homem, mas também na busca de soluções em áreas como a biotecnologia. Deverá também haver uma comunicação muito efetiva da ciência, não só dos resultados obtidos, mas também das incertezas ao longo do processo. Podemos usar, por exemplo, a fotografia como um veículo de comunicação de ciência e de aproximação aos cidadãos. Neste caso em particular, estas fotografias da minha autoria mostram microplásticos que encontramos no ambiente, nas praias, no estômago de peixes e até de mexilhões. E o objetivo, para além de sensibilizar, é de comunicar, de informar que os animais marinhos podem, de facto, confundir o plástico com o seu alimento e, desta forma, ingerir elevadas quantidades de plástico com danos para a sua saúde. Assim como os artistas o têm feito. Têm comunicado o problema da poluição por plásticos a vários públicos de forma muito eficaz, criativa e rápida. Temos em Portugal vários exemplos. Os artistas Bordalo II e Chico Gaivota, que usam o lixo marinho, em particular plástico, que recolhem do ambiente, em instalações artísticas de grande dimensão, que têm uma grande visibilidade e um impacto visual também elevadíssimo. É importante também preparar e levar muitas atividades criativas a outros públicos, como por exemplo a crianças em escolas, e desta forma levar
a sua literacia sobre o oceano e os seus problemas. Também é possível, com projetos de ciência cidadã, transformar os cidadãos em cientistas, como por exemplo no projeto lixomarinho.app, que sensibiliza para os problemas ambientais do lixo marinho, tornando-os em agentes de mudança através, por exemplo, da recolha deste lixo marinho e da sua contabilização. Em relação à inovação, os laboratórios, centros de investigação e ateliês de todo o mundo estão a ser criados novos materiais mais sustentáveis, como a análise do seu ciclo de vida, e é essa a revolução necessária para a mudança de paradigma. Existem projetos que usam ecodesign e até outras tecnologias para a alteração de materiais. E a criação, por exemplo, de organismos através de algas, de fungos ou mesmo batatas. Estes materiais, sendo naturais, vão ter um final de vida que não seja o oceano e, por exemplo, já se imaginaram utilizar sacos a partir de algas ou mesmo purpurinas? Pois bem, já existem esses materiais. Outro exemplo que ocorre é na indústria têxtil, que é uma das mais poluentes e que usam fibras sintéticas em grandes quantidades, que depois abundam no ambiente. Por exemplo, a iniciativa LFCs recolhe redes de pesca abandonadas no mar e transforma este novo recurso numa nova fibra mais sustentável. Também no calçado se tem visto, por exemplo, o uso de plásticos nas solas de ténis e outras marcas estão a criar programas até de sustentabilidade internos, como por exemplo o programa Circular Têxtil, com foco mais virado para o fim de vida das roupas e dos sistemas de reciclagem, que pretende acabar com o desperdício na moda, desenvolvendo um modelo comercial que é escalável para fechar este ciclo de roupas e tecidos na área do pós-consumo. É de facto urgente mudar radicalmente este modelo económico que existiu durante décadas, assente nas premissas do extrair, fabricar, consumir e deitar fora, mas sim explorar uma economia circular em que os resíduos são vistos como recursos. Outro projeto interessante é o conceito dos circulares, na América Latina, que utiliza resíduos de plástico e os incorpora em materiais de construção. Obviamente que para se alcançar esta mudança tem de haver uma ação coletiva e multidisciplinar entre todos os intervenientes da cadeia de valor dos plásticos, não só os governos, as indústrias, as ONGs e, claro, a sociedade civil. Criámos rapidamente um grande problema ambiental e não será tão rápida a sua resolução. Leva tempo, muita criatividade e, claro, muito, muito trabalho. E nós, enquanto cidadãos comuns, temos ou não um papel decisivo nesta mudança? Sem dúvida. Este problema só é resolvido com a participação de todos. E só assim é que poderemos voltar a ter um oceano fantástico.